Fabiola, estou acompanhando esse caso porque é muito difícil denunciar homens poderosos no Brasil. E eu imagino a situação dessa mulher ao ter que fazer uma denúncia na delegacia contra o filho do presidente da República. É uma situação que, por si só, já intimida, mas também há o fato de que ele usava isso para constrangê-la, né? De alguma forma, o filho do Lula dizia para Natália, e eu sinto muito que ela tenha sido exposta, esteja tendo que se expor, porque vai ser um périplo aí que ela vai enfrentar na justiça. Então, sobre essa notícia de hoje especificamente, algumas coisas me chamam a atenção, Fabiola. Ela fala que ela solicitou incansavelmente que ele saísse do apartamento. Então, quer dizer, é importante as pessoas entenderem, né, que agora ela está falando de traição, porque ele está desqualificando, ele está dizendo que vai processá-la por difamação, ele está querendo dizer que não houve violência, e ela o denuncia na Maria da Penha por várias violências. Vocês podem ver que tem violência psicológica, moral, física, todas ali. E aí, o que ela está dizendo é ele está me desqualificando, mas eu já estava pedindo para ele ir embora, ele estava mentindo, quer dizer, você fica numa situação também, por que que a traição é um elemento, né, Fabiola? Porque ela estava ali numa situação de fraude, né? Ele estava enganando ela, ele estava fora do acordo que eles tinham e, segundo ela, expondo ela a doenças, a infecções sexualmente transmissíveis. Então, ele continuava tendo relações sexuais com ela numa situação em que ela não tinha todas as informações para consentir. E aí se cria uma situação muito difícil. É óbvio que o senso comum vai dizer, é só uma traição, não é só uma traição, é todo um contexto em que ele era violento, ela pedia para ele sair, e ele dizia que não, que queria ficar casado. Queria ficar casado para quê, né? Para que este homem queria ficar lá? Para demonstrar o seu poder. Então, esse contexto de violência psicológica é bom a gente explorar, porque isso é crime, e eu acho que é um crime ainda muito, muito pouco entendido. E aí, para voltar ao link de vocês, porque vocês estavam aqui, eu estava escutando, falando sobre o presidente Lula em si, eu ontem ou anteontem até fiz o All News à tarde, e o professor Walter Mairovich discordou que o Lula devesse se posicionar, porque juridicamente é uma questão delicada, né? Ele vir a público se manifestar sobre um caso que vai estar, vai virar um processo jurídico, de fato, tem essa nuance. Mas o presidente Lula, como figura pública, e ele se manifestou, lembrem, sobre o caso do Robinho, que era um caso de estupro coletivo, antes de o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, avaliar a homologação da sentença da justiça italiana, que o condenou em última instância a 9 anos de prisão. O Lula deu uma entrevista para o SBT News em que ele disse: a pessoa precisa aprender que relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia entre as partes. Um jovem rico, famoso, pratica estupro coletivo e acha que não cometeu crime, cria vergonha. Então, eu estou dizendo, nesse sentido de colocar um posicionamento claro, que nem o seu próprio filho vai ser protegido na justiça, que razão nenhuma, nem dinheiro, nem fama, nem influência podem impedir que uma vítima de violência obtenha justiça, reparação dos danos que sofreu. A gente quer entender que no Brasil ninguém vai ser protegido, nem o filho do presidente. E, é claro, a gente não está culpando o presidente, a própria Natália veio a público, foi um post que ela fez e depois apagou, mas repercutiu em várias mídias, que a Natália fez. Eu não quero que responsabilizem os pais dele, e de fato é um homem de quase 40 anos, assim, é responsabilidade dele. Mas como o Lula é essa figura pública que está na presidência, a gente gostaria de ouvir uma manifestação dizendo: olha, ninguém vai ser protegido pelo poder que tem, violência contra a mulher é algo intolerável no país inteiro, e são todas essas violências mesmo, que hoje em dia, há um século, há 50 anos, não tinham nome, né, Fabiola? Aliás, há 20 anos não tinham nome, mas hoje tem nome: violência psicológica, violência moral. Isso é crime no Brasil, e a gente quer ver que todos os cometedores desses crimes serão punidos, Fabiola. Só tem até aqui a Cleusa. Fabiola, agressão não é fofoca. Eu não falei que é, Cleusa. Eu perguntei ao Josias porque a quantidade de pessoas que está aqui atacando a gente por estar falando sobre esse assunto, né? E aí é muito interessante, né, Cris? Porque as pessoas falam assim: ah, mas por que que isso é notícia?
Por que as mulheres até hoje têm dificuldade de denunciar, elas têm vergonha de dizer que estão sendo agredidas dentro de casa, principalmente se elas estão, às vezes, num lugar de mais fama ou até mesmo poder econômico, não é mesmo, Cris? Elas têm vergonha desse barraco, de tornar público o barraco. O exemplo é a Ana Hickman, que tratamos aqui também, né, Cris? Exato, e é o único crime que a vítima é quem sente vergonha, né, de ter passado por aquilo. A vítima tem vergonha, sente culpa por ter supostamente se colocado naquela situação, que a gente sabe que não é culpa da vítima nunca, e medo do que vai acontecer. E eu falei antes que eu sinto muito pela exposição da Natália, eu sinto mesmo. Por outro lado, né, Fabiola, sem a exposição é que ela realmente não conseguiria nada, ela seria sufocada, porque você denunciar uma pessoa tão poderosa à delegacia e esperar que se faça alguma coisa no Brasil é realmente muito, muito inglório, assim. Eu cobri casos já grandes de violência contra a mulher e também já fiz coisas pequenas, como ajudar uma mulher desconhecida com um marido violento desconhecido, e eu vi a dificuldade que é você ter a sua palavra levada em consideração, acreditada, e quase todo homem acusado de agressão vai usar o que ele tiver para te sufocar na justiça. Eles vão falar que você está mentindo, vão tentar te processar por calúnia, difamação ou injúria, são crimes, vão tentar te processar por danos morais, vão tentar te sufocar. Então, o périplo que a mulher faz, por isso que a gente fala, né? Muita gente acusa as mulheres de mentir na justiça, de fazer falsas acusações. E isso é uma grande bobagem, porque a mulher não ganha nada quando ela vai a uma delegacia. É um sofrimento imenso. A mulher não ganha nada. Não há nenhuma razão lógica para a Natália estar indo à delegacia denunciar o presidente, o filho do presidente da República, por violência contra ela. Não tem nenhum ganho nisso, nenhum ganho. É só sofrimento. O que essa mulher está passando, eu imagino que não seja nada fácil. E a exposição do caso, por outro lado, ajuda para que a gente esteja aqui cobrando justiça e ela não fique completamente sufocada, né, por esse périplo e por assédio judicial que a gente sabe que existe, pelo contra-ataque dos acusados que a gente sabe que existe. Então, é uma situação muito difícil e não é fofoca, né? Fabiola, isso, violência doméstica, as pessoas sempre falam, isso é. Tem muito comentário na minha rede, aparece, vira e mexe esse comentário, problema deles. Violência contra a mulher não é problema do casal. Embora seja um crime que acontece entre quatro paredes, é um crime que diz respeito à mulher, é um crime de gênero. A gente precisa falar sobre isso porque a gente está numa sociedade ainda dominada pelos homens, em que as mulheres que sofrem desses crimes, que são crimes de demonstração de poder dos homens sobre os nossos corpos, são crimes que subjugam as mulheres, se as mulheres ficam sozinhas para lutar contra esses crimes, os crimes se perpetuam para sempre, né, Fabiola? Não existe a gente acabar com isso se a gente não falar sobre isso. É um problema de todo mundo, sim, é um problema grave, é um problema social contra as mulheres que estão, inclusive, neste momento, criando as futuras gerações. E é um problema que vai se resolver pela educação. Então, é importante que a gente dê nome aos crimes e que a gente pare de tolerar que as mulheres sejam vítimas de tanto sofrimento, porque, olha, a violência entre quatro paredes, ela demora muito para a gente conseguir sair, porque envolve dependência emocional, dependência financeira, às vezes, e tudo isso que a Fabiola falou antes, culpa, vergonha e medo. É muito difícil de acabar com esse crime, que é uma grande epidemia no Brasil. E falar sobre E um isso, eu acho que aspecto, viu? normaliza também normaliza a denúncia, que ainda é muito difícil. Então, por exemplo, eu acho que sempre, eu até conversei com uma advogada que cuida disso também, ô Cris, por exemplo, o caso da Ana Hickman. Quantas e quantas mulheres, depois de ouvir Ana Hickman, tiveram coragem de procurar, fazer boletim de ocorrência, de falar para alguém próximo, depois do caso, assim. Sempre quando tem um caso que toma conta da imprensa, num horário importante, com os colunistas de política, por exemplo, falando aqui sobre isso e tudo mais, encoraja mulheres, né, a fazer isso. Dá mais força para que as mulheres tenham coragem de fazer isso. Então, eu acho que também é muito importante tratar desse assunto por conta de outras que estão sofrendo ainda e ainda não conseguem fazer essa denúncia.
Fala, Josias, o que Não você ia à falar? toa, deixa eu só fazer um pequeno Fala. complemento à fala da Fabiola antes, para não mudar de assunto, mas não à toa, Fabiola, esses assuntos têm esse comportamento em ondas. Então, depois, né, a gente ouviu um grupo de mulheres famosas do final do ano passado para cá, vindo a público dizer que sofreram violência doméstica de algum tipo. Então, a gente teve Patrícia Ramos falando de violência patrimonial, Ana Hickman, porque infelizmente chegou ao limite da violência física e de um boletim de ocorrência feito de forma emergencial. A gente teve Suzana Werner também falando de violência patrimonial, e inclusive voltou com o Júlio e está tentando se resolver, mas se expôs como vítima de violência patrimonial. A gente teve Mariana Goldfarb, ex de Cauã Raymond, falando que foi vítima também de um relacionamento abusivo com violência psicológica. Então, com certeza, a gente está dando primeiro o nome às violências e depois a coragem, porque a gente olha e fala, bom, se esses casais perfeitos, se essas famílias margarinas, se parecer tudo bem sempre nas redes sociais, elas também estavam passando por isso, talvez eu não precise ter tanta vergonha, além de saber ajudar a identificar que aquelas coisas que estão fazendo com as mulheres aqui entre quatro paredes são violência, sim. Desculpa.